Por que é que eu tenho dificuldade de perdoar o outro e por que eu tenho dificuldade de pedir perdão também? Eu percebi que na maior parte dos casos acontece algo em comum nas duas situações. Eu não peço perdão e eu não dou o meu perdão porque eu tenho medo de crescer. Não parece que não faz muito sentido, mas eu vou explicar. Para a gente perdoar, nós precisamos nos desenvolvermos, precisamos desenvolver e compreender algumas coisas sobre nós. E isso dá muito trabalho, sobre nós, primeiramente, e depois se colocar no lugar do outro e entender o outro. Quando você tem que dar o seu perdão, você tem que se colocar no lugar de quem te magoou e tentar compreender o funcionamento daquela pessoa e amá-la com tudo. Ter amor. Não, lembre-se que é ter amor, respeito, né, por aquela pessoa, compreendê-la e não concordar com o que ela faz. Isso é diferente, tá? E também não significa permanecer ali junto do erro daquela pessoa. Mas exige que a gente desenvolva essa visão e que a gente se perdoe. Porque se eu não aceito os meus erros, eu também não consigo perdoar o outro e entender que o outro também erra. E nós não sabemos, porque não estamos na pele do outro, nós não sabemos o que ele passou e se em condições muito parecidas de vida, de tudo que ele passou desde a infância, seríamos melhores. Vocês percebem o quanto a gente precisa crescer, se desenvolver para compreender tudo isso? E por que eu tenho dificuldade de pedir perdão para o outro? Pela mesma razão também, medo de crescer. Porque isso implica que eu também tenho que mudar. Porque quando eu vou pedir desculpa para o outro, significa que eu percebi o meu erro e que eu não quero mais errar. Se eu não quero errar, eu preciso ter pensamentos, planejamento e ações diferentes da que eu vinha tomando para poder desenvolver uma atitude mais assertiva, mais benéfica para a relação. Sabe aquela história de que é melhor o diabo conhecido do que o diabo desconhecido? Também tem isso. Essa seria uma também razão ligada a esse medo da mudança, esse medo de crescer. Quando estamos numa relação e essa relação tem uma característica, uma importância muito grande, ou estamos acomodados demais para mudar, a gente sente medo de sair daquela relação. A gente tem medo do que vem de novo. E aí nós não queremos nem perdoar, nem pedir perdão, porque isso é libertador. E tanto te liberta quanto liberta a outra pessoa desse vínculo negativo. E nessa posição, ambos tornam-se livres, tanto quem pediu o perdão quanto quem foi perdoado, para escolher a tua própria vida. Escolher uma situação, de repente, que seja melhor. Ou então mudar as próprias atitudes. Então, muitas vezes eu crio esse vínculo negativo justamente porque é uma forma de estar ligada àquela pessoa. Vocês já viram pessoas, casais que se separam e que continuam com um vínculo negativo? Sempre uma picuinha, sempre uma briga, sempre uma coisa. E assim, não estou falando que vem de um, estou falando quando os dois entram nisso, porque às vezes pode ter um, mas o outro não compactua. Então é como receber um presente, né? Ganhou um presente, mas não abre, não recebe aquele presente. É como se não tivesse recebido. Né? Então, não se fica tão atingido, não fica tão aflito, leva como uma situação a resolver, coisas que se tem às vezes para ainda falar, ou enfim, coisas práticas, né? Que às vezes estão em processos de separação, existem coisas práticas para fazerem, para se resolverem, e tem às vezes um que complica um pouco mais. Mas dentro da relação do casal que permanece casado, unido, né, nessa relação,
isso também pode ser um fator deles perceberem de uma forma de se vincular, mas é um modo que nós aprendemos socialmente, porém não é saudável. Nós podemos sim fazer vínculos com o outro mais saudáveis. O outro nos serve de espelho. Quando tem algo no outro que nos incomoda muito, é porque tem algo dentro da gente ali que corresponde de alguma forma. Seja porque nós sofremos com aquilo em algum momento, ou porque nós também estamos desenvolvendo aquilo e não queremos ver isso na gente. Existem vários fatores, assim como algo que admiramos no outro, porque nós já reconhecemos dentro da gente. Por exemplo, eu admiro muito as pessoas que tocam um instrumento. Eu acho muito bonito, porque eu tenho pouca habilidade para lidar com instrumentos, eu gostaria de ter mais. Então, eu acho fascinante, me inspira, me faz ter mais vontade de aprender cada dia mais. Vocês percebem que existe uma correspondência dentro daquilo que eu vejo no outro com o que eu vejo em mim mesma? Ou uma outra situação, algo que me incomoda muito no outro. É algo, muitas vezes, que eu não quero ver em mim, porque é algo que eu não quero tratar. Então, por exemplo, se eu tenho preguiça e eu vejo a preguiça do outro, aquilo pode me incomodar profundamente, porque eu não quero mexer na minha preguiça, está muito inconsciente. Então, ele sendo preguiçoso acaba refletindo a minha preguiça também, que eu não estou pronta para tratar, ou não tenho consciência de que eu preciso tratar. Bom, mas agora eu contando para vocês, vocês vão ter, hein? Por favor, procurem seus psicólogos. Que é o seguinte, por que quando a gente vai perdoar alguém, a gente também precisa se desenvolver, precisa crescer? Por que eu tô com medo de crescer até para perdoar alguém? Não só para pedir perdão. Porque pedir perdão é mais óbvio, né? Se eu vou pedir perdão é porque eu tenho um erro que eu já reconheci e eu quero mudar. Agora, se eu vou perdoar, onde será que está o meu erro? Que eu preciso crescer? Será que eu também estou errando? Muitas vezes sim. Porque se eu estou com dificuldade de perdoar, é porque alguma coisa ali pegou em mim. Se eu dou o meu perdão para o outro, né, sofro, choro, fico triste, normal. Mas eu consigo, depois de um tempo, elaborar isso, eu quero elaborar isso, e isso se transforma em perdão? Ok, mas e quando eu não consigo? Sofro muito, tenho muita dificuldade. O que ocorre, o que pode estar ocorrendo na realidade, porque a psique tem possibilidades infinitas, mas o que eu vejo muito pontualmente, na maioria das pessoas, tá? Que existe um egoísmo inconsciente. Como assim? Tá, vou exemplificar. Imagina que eu sou a pessoa que cozinha, que lava, que passa, que faz o jantar e ainda lava a louça. Combino com a outra pessoa, que ela também precisa fazer. Só que toda vez que ela não faz porque ela está com preguiça e eu não quero ver a louça suja, aquilo me chateia, aquilo me enfurece, já chamo para conversar, outra pessoa não gosta, já começa a brigar comigo e eu já começo a ficar brava, chateada com ela. Enfim, vira aquela bola de neve. Mas o que será que em mim está causando todo esse desconforto? Porque poxa, a gente combinou, vai lá e conversa com a pessoa não quer lavar a louça? Aí eu vou lá e falo, olha, a gente combinou, você lembra? Ah, mas eu não quero agora. E eu posso falar, mas não está correto, porque nós combinamos. E tudo bem, né? Fico bem com isso. A louça vai ficar lá. Agora, se eu fico extremamente incomodada, porque eu não tô aguentando ver aqueles pratinhos pulando da pia, copo para tudo quanto é lado, eu gosto de ver tudo arrumadinho, o que será que está acontecendo? Será que eu, que quero ver tudo organizado, não estou também com preguiça